Então, ele recebe a instrução do seu pai, e o seu pai diz: "Olha, Abraão, meu filho, eu vou viajar e eu tenho que fazer uma viagem a negócios, mas aqui nós temos os ídolos da nossa grande produção de ídolos. E o que eu quero que você faça é o seguinte: você tem que colocar oferendas e sacrifícios para cada um desses ídolos e fazer manutenção dessa adoração a esses ídolos." Diz a história que Abraão fala: "Pois bem, meu pai, assim vai acontecer, pode fazer a sua viagem, fica tranquilo." No entanto, quando Terá, pai de Abraão, volta, a tradição judaica diz que ele vê todos os ídolos e as estátuas completamente destruídas e quebradas, de modo que ele começa a indagar o seu filho e perguntar: "Abraão, o que aconteceu aqui? Por que os ídolos estão quebrados e só tem esse único ídolo grande com um porrete na mão e todas as oferendas embaixo dele?" E teria dito a história que Abraão se refere ao seu pai dizendo: "Olha, meu pai, eu digo para o Senhor que eu comecei a pegar as oferendas e eu fui colocando e distribuindo elas do menor ídolo para o maior ídolo. Mas está vendo aquele grandão ali com o porrete na mão? Ele não gostou muito disso, não. E ele pegou o porrete, ele foi até os outros ídolos, quebrou todos eles e pegou as oferendas para ele." E Terá fica abismado e fala: "Isso é um absurdo, meu filho. Abraão, isso é impossível de ter acontecido. Por que você está vendo esse ídolo? Ele tem pés, mas ele não anda. Ele tem olhos, mas ele não vê. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem ouvidos, mas não ouve. Ele tem mãos, mas ele não consegue tocar. Ele nunca conseguiria fazer tal coisa." E a história diz que Abraão teria olhado para o seu pai e diz: "Então, meu pai, como você pode adorar um Deus que tem pés, mas não anda, mãos, mas não toca, olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não escuta? Esses certamente não são os meus deuses." E aí que começa a história de Lech Lechá. Deus olha para Abraão e diz: "Sai da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei." É muito curioso que, para a gente entender essa história com a sua preciosidade, mergulhar fundo nela, tem que entender o hebraico. Porque quando a gente pega as letras que formam essas palavras, em cada uma das iniciais, se você pegar uma terra que eu te mostrarei em hebraico, vai estar escrito lá com suas iniciais, Eret Israel, a terra de Israel. Mas também a palavra que Deus fala para Abraão é uma palavra muito poderosa, porque não é apenas sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A palavra que aparece em hebraico é Lech Lechá, sai para ti mesmo. A ideia é de que Abraão ia enfrentar uma jornada de adversidades, de muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo, quando Deus dá uma ordem, né, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então essa jornada de Abraão, primeiro é uma jornada para fora, onde ele vai cruzar os rios, onde ele vai cruzar as montanhas, os vales, os desertos, mas depois também vai ser uma jornada para dentro. Ele sai para dentro dele mesmo, para autoconhecimento, para reflexão, para espiritualidade, para uma vida de caminhar e conhecer esse novo Deus que a humanidade já tinha esquecido. É muito curioso que a partir daí, Abraão vai ser chamado então pelos outros povos de o hebreu. E por isso, depois, todos os seus descendentes também serão chamados de hebreus. A palavra hebreu em hebraico vem de Haivri. E Haivri quer dizer aquele que atravessa. Primeiro, porque Abraão ele atravessou o Tigre, os Eufrates, os rios da antiga Babilônia, da Mesopotâmia, até mesmo o Jordão e entrou na terra de Canaã, a terra da promessa. Mas segundo, também porque poeticamente Abraão ele atravessa as adversidades. Abraão ele é um atravessador de dores, de adversidades, de dificuldades, de situações. E aí ele começa a se estabelecer, né, como patriarca que a gente tanto conhece, né? Até ter o seu nome mudado de Abrão para Abraão, que seria, né, um Abraham, que seria o pai de multidões ou pai de nações, e se torna essa figura tão importante que a gente tem na história de Israel, e começa a pisar por essa terra que seria depois dada aos seus descendentes, gerando Isaac, gerando Jacó e gerando completamente o povo de Israel, né? Tem algum comentário até agora, pastor Becker? Na verdade, essa palavra ler leha, que Abraão vai viver essa experiência, é o que nós vivemos, né, Isaac? Quando nós também saímos na nossa jornada, né? Quando Deus nos chama, né? A gente vai ter uma jornada externa, mas a mais importante é a interna, que vai causar em nós uma transformação, né? Porque toda essa jornada de Abrão, até se tornar Abraão, até o sacrifício no Moriá, causa uma transformação tão intensa no interior de Abraão, que lá no Moriá, então, Deus fala para ele, né? Agora eu sei que tu me amas.
né? Porque ele passou por todos os processos dessa jornada e a mudança que isso ocorreu dentro dele faz com que no final da jornada, da nossa caminhada, ao não abandonar a nossa fé, né? Realmente a gente pode ter esse encontro tão poderoso com Deus e esse momento de tanta confiança. Mas eu vou deixar contigo, né? Porque tá tão bom te ouvir, né, pessoal? Tá bom de ouvir o Isaac. E só um detalhezinho, a gente começa a Paraxá, né, no início do ano judaico, né? E termina de ler a última Paraxá que vai fechar então a Torá quando encerra o ano judaico, né? Então durante o ano todo eles lêem do início da Torá ao fim da Torá. Mas a questão de Abrão, eu acho que é um exemplo, né, de fé, de, de paciência, né, de resiliência e também de exemplo para todos nós, né, Isaac? Porque Abrão teve muitos erros. Abrão, ele teve momentos assim de muitos erros, né? Mas de todos eles ele consegue se levantar como a gente diz aqui, dar a volta por cima e continuar. Então eu gostaria de ouvir mais o que você tem a dizer aí sobre Abrão e vou fechar meu microfone aqui para você ficar bem à vontade. Tá bom. Me interrompa sempre que achar necessário. Eu não quero que fique um monólogo aqui onde só Isaac fala, mas conversar com vocês também, se tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Mas é muito curioso o que o senhor falou, porque eu costumo dizer que Abraão é um reflexo de todos nós. Todos nós temos algum Abraão dentro de nós. E eu falo que a história de Abraão e a narrativa, né, muitas vezes poética da sua história, é mais ou menos o mapa da história da salvação. Porque Abraão ele passa por dificuldades, por dúvidas, ele se questiona nesse relacionamento com esse Deus que ele ainda não conhece. Há momentos e circunstâncias onde ele não entende o que está acontecendo. Imagina, Deus te promete um filho, depois que você tem esse filho, Deus pede esse filho, né? Que sentido faz isso? Que sentido faz isso? E muitas vezes a gente passa pelas mesmas circunstâncias na vida onde a gente Deus pede da gente algumas coisas que a gente tem que sacrificar. E é muito curioso que Paulo diz isso, em alguns outros momentos se repete na Bíblia, como diz que Abraão já tinha sacrificado seu filho no seu coração antes mesmo de levantar o cutelo para finalizar o trabalho, né? E eu digo que é tão a história, a narrativa do projeto de salvação, o mapa da salvação, que Abraão ele fala uma frase que percorre aí quase que 2000 anos até ela ser concluída. Porque é quando Isaac pergunta, pai, eu vejo aqui a lenha, vejo aqui o altar, as preparações para o fogo, mas onde está o sacrifício, né? E nesse mesmo lugar, a 5 minutos de caminhada da onde eu moro aqui, Abraão ele solta uma frase que vai percorrer os séculos e ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. E a gente pensava que Abraão falava de apenas um carneirinho que entre os seus chifres ele era arrancado ali no Monte Moriá para ser sacrificado no lugar de Isaac, mas não. Essa palavra de Abraão ela continuava 2000 anos depois, para Deus, de fato, agora terminar essa história de um pai que entrega o seu filho a quem ele amava como sacrifício. Então, assim como Abraão falou, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. E é muito curioso, porque o senhor falou muito uma palavra que, para mim, é uma palavra que fala bastante sobre a vida de Abraão, que é a palavra resiliência. E é a palavra que eu diria que também é o subtítulo e o resumo do primeiro livro da Bíblia. E se eu perguntasse para vocês qual que é o primeiro livro da Bíblia, talvez alguns falariam o livro do Gênesis. É o primeiro na narrativa histórica. Mas o primeiro livro a ser escrito na Bíblia foi o livro de Jó. Antes mesmo de Moisés ele escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios, ele escreve o livro de Jó. A narrativa também, mais uma vez, sobre esse relacionamento com Deus. E muitas vezes vocês ouvem o termo a paciência de Jó, né? E é muito curioso que esse termo em hebraico, savlanut, paciência, não é uma paciência onde você apenas senta, espera e deixa que tudo caia em cima da sua cabeça, mas o termo que aparece originalmente é savlanut, quer dizer resiliência, né? Quer dizer a capacidade de aguentar o sofrimento e você se reinventar, continuar a jornada mesmo diante das dores,
E é essa Savlunut que realmente Abraão tinha, né? Durante essa sua jornada. Porque a gente vê, por exemplo, que a jornada dele pela terra de Israel realmente não foi fácil, né? E continua até hoje as escolhas que ele fez a se refletirem bastante nos conflitos que a gente tem na região, na mentalidade do povo judeu. Mas eu falo que isso também é um reflexo ainda mais desse mapa e desse projeto da salvação, porque até essa disputa pelo Jerusalém, eu falo que é uma disputa também pela Jerusalém celestial, porque toda Jerusalém que nós temos aqui, do qual Abraão ele faz o seu pacto com Deus, é apenas um reflexo imperfeito, que eu costumo dizer, de uma realidade mais que perfeita. Porque eu digo que Jerusalém é a única cidade que foi criada 2 vezes. Jerusalém é a cidade que foi criada na terra, mas também nos céus. Da qual a cidade que existe na terra é um reflexo imperfeito de uma realidade mais que perfeita, que é uma Jerusalém celestial que todos nós aguardamos. E essa luta de Abraão e depois os seus descendentes por essa Jerusalém também é um reflexo da luta que todos nós temos para poder alcançar uma outra Jerusalém, que é a Jerusalém celestial, né? E por isso, agora, até mesmo o nome Jerusalém, quando ele vai ser desenvolvido ao longo da história, lembra que não tinha o nome a cidade ainda na época de Abraão. Na verdade, quando ele encontra uma figura misteriosa no Vale do Cedron, um homem chamado Melquisedeque, Melchizedek, o rei da justiça. A gente não sabe se era um anjo, se era um tipo de Cristo, se era realmente um rei, um sacerdote, ninguém sabe. Sem genealogia, sem história, apareceu do nada na Bíblia, quando Abraão acreditava que ele era o único que acreditava num Deus invisível, mas real. Só eu acredito nesse Deus? Não. Tinha alguém, tinha um remanescente, o que a Bíblia te chama de a cidade ou a região de Salém, né? Mas são esses nomes que aparecem. Até depois na história o nome Jerusalém se desenvolver. A gente diz em hebraico Yerushalayim, e no plural, e no hebraico ele está no plural, né? Justamente por causa disso, por causa das várias Jerusaléns que existem, a Jerusalém de baixo, a Jerusalém de cima. Então sempre eu falo que essa luta de Abraão por Jerusalém, dos seus descendentes, também são poeticamente uma sombra da luta que todas as pessoas têm para também alcançar a sua Jerusalém, que é a Jerusalém celestial. Pois bem, e ele dá início a um povo, ao que a gente vai chamar de hebreus, pelo menos a gente chama de hebreus tudo aquilo que vem antes do reino de Israel. A partir do momento que Davi ele unifica as 12 tribos e estabelece uma capital indivisível, ele vai ser chamado de israelitas, todos aqueles que vêm desse reino unificado das 12 tribos. E hebreus, todos aqueles que são descendentes de Abraão até o reino israelita. Agora, quando a gente fala desse povo Israel, que inclui judeus, israelitas e hebreus, é muito curioso que se a gente pegar o nome Israel, né, e isso é muito especial porque a gente parar para pensar essa mudança de nome que Jacó teve, também não foi por acaso. Diz que Abraão tem Isaac, né? Isaac é o filho mais tímido, é o filho mais contido, é aquele que vai se dedicar apenas a cavar poços. Eu digo que Isaac ele vai viver grande parte da sua vida, né? Numa espécie de exílio psicológico. Imagina que não foi fácil ter o seu pai levantando o cutelo para você. E imagine, Isaac não era uma criança, Isaac era um adulto. Ele tinha mais de 30 anos. Nietzsche, inclusive, fala em uma das suas obras, né, que depois do acontecido, do fatídico dia, toda vez pela manhã, quando Abraão tirava a faca para passar a manteiga no pão, Isaac começava a chorar. Porque realmente a situação era difícil, o trauma que fica na mente do Isaac, mas a gente vê que Isaac ele é mais tímido. Mas a partir do momento que que Jacó vai dar continuidade a esse legado, diz que o anjo chama ele de Israel. E a primeira significado desse nome, que vai ser dado aos descendentes de Abraão também, vai ser como aquele que luta com Deus e prevalece. Não aquele que luta contra Deus, mas aquele que luta ao lado de Deus e por isso ele prevalece. Mas também há vários outros significados, né? Israel, que são os descendentes de Abraão, quer dizer aqueles que Yashar El, aqueles que vão direto para Deus, sem interlocutores, mediadores, sem idolatria, nada, aqueles que têm um contato direto com o Criador. A ideia da fé monoteísta, né? Mais uma vez se revelando um único Deus. Outra forma de ler a palavra quer dizer Sarel, embaixadores de Deus. Então, o povo de Israel são embaixadores de Deus, o povo na terra, representante para compartilhar a verdade de Deus, para ser um povo e uma nação de sacerdotes. Mas depois também é muito curioso que quando a gente pega na língua hebraica, cada uma das letras do nome Israel, o nome dado aos descendentes de Abraão, é cada uma das letras dos ancestrais do povo judeu. Então, Yud, que a gente lê em hebraico Israel. Então, o I ou Yud
seria de Yaakov, Jacó. Depois o Shin, que é o S, seria de Sara. O R, ou Resh em hebraico, Rivka e Rachel, Rebeca e Raquel. Depois o Aleph, que seria o A. A gente vai ter em hebraico, essa é a letra que faz o som de Abraham, de Abraão. Depois a gente vai ter o L, que vai ser de Leia. Então, todos os nomes dos patriarcas e matriarcas, eles estão englobados dentro do nome Israel, e por isso também é o nome, né, que vai ser dado aos descendentes de Abraão. E é muito curioso, porque a Bíblia fala de algumas pessoas por títulos, né? Então, Moisés é chamado de o meu servo, né? Mas Abraão é chamado de o meu amigo. Deus, ele chama Abraão de o meu amigo, Haver. Por isso, a cidade onde ele compra, né, o túmulo, e ele sepulta sua esposa Sara, e depois todos os patriarcas e matriarcas vão sendo sepultados ali, com exceção de Raquel. O local é chamado Macpelá, ou Macpela, mas o nome que a cidade ganha é Hebron, que vem da palavra Haver, amigo, porque Abraão ele vai ser chamado pelo próprio Deus, não foi um título que ele se deu, mas ele vai ser chamado de o amigo de Deus, que é aquele que está sensível a ouvir a sua voz, está disposto a pagar o preço por esse relacionamento, e é por isso também que o coração de Abraão voltado para Deus vai fazer com que seus descendentes, né, sejam escolhidos. E a Bíblia diz: porque não rejeitastes a mim, não me negaste o teu único filho, também não rejeitei, não neguei a ti, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente pode falar em todos os sentidos, seja pela questão que Jesus vem pela linhagem aí de Abraão. A gente pode falar de uma maneira mais cética, secular, para as pessoas que talvez elas não sejam tão espiritualizadas, mas é impossível você não reconhecer que através de Abraão, o povo que se estabeleceu, e a história que se deu no palco da história, que é essa terra de Abraão, influenciou o mundo e mudou a história da humanidade. Então, aquele nômade peregrino pelas terras do deserto, que não deixou nada escrito, mas as gerações posteriores contaram sua história, foi responsável por influenciar os ordenamentos jurídicos do mundo, os valores éticos e morais, aquilo que a gente entende como certo e como errado. Então, de fato, a história de Abraão abençoou o mundo de uma maneira muito incrível, trouxe civilidade, trouxe ética, trouxe direção para a humanidade. E em Israel, obviamente, a figura de Abraão é muito celebrada como aquilo que a gente chama Avram Aveinu, né? Abraão, nosso pai, Abraão, nosso patriarca, aquele que é não só o pai de multidões, de estrelas nos céus, onde você consegue ver e tem dificuldade de contar, mas também das areias do mar, onde os grãos de areia que você não consegue ver, você apenas só vê o mar, que representa a multidão, né, os gentios, mas também uma multidão que foi alcançada através dessa fé e do que aconteceu nessa história dele. Alguma coisa para falar, Pastor Becker? Se a gente for falar, a gente vai ter que fazer uma live a noite toda, né? Porque que nem dizia minha avó, é bom esse menino, né? É bom esse menino. É interessante, eu vejo assim, uma das coisas mais impressionantes da Bíblia, agora deu para ver que o Isaac está de pijama, uma das coisas mais interessantes da Bíblia é o encontro de Abrão, né, com Melquisedeque. Desculpa, eu tô Né? tipo o William, daqui para cima tá tudo certo, daqui para baixo é de pijama, já percebi. De Então, pijama. 1h da manhã, gente, desculpa. O encontro de Abrão com Melquisedeque, né? Para mim, um dos encontros mais impressionantes na história bíblica, né? Porque Abrão reconhece ele, né? Como um sacerdote, né? E esse reconhecimento de Abrão, às vezes passa na minha mente, que é esse encontro inesperado que a gente tem com essa figura, né, espiritual, que para mim naquele momento poderia até ser um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo se apresentando naquele momento, fortalecendo a fé de Abraão, né? Dizendo: você não está sozinho nessa jornada, né? Você não está só nessa caminhada, né? Tem alguém, mais alguém
ao seu lado, né? Porque esse nome de Melquisedeque, rei de justiça, né? Numa época em que a justiça era algo raro, era um período de muita injustiça. Parece essa figura aí sem, como você falou, né? Sem precedentes na Bíblia, depois mais tarde vai ser mencionada na Epístola aos Hebreus. E para mim esse é um momento assim, que dá uma virada na vida de Abrão, e aí depois ele continua a jornada, né? Ali ele já tinha buscado Ló, né? Do cativeiro lá daquela guerra, e ele consegue então ali continuar a sua jornada. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa figura, porque também representa a cidade de Jerusalém, como você disse, né? Salém, né? Pois mais tarde Jebuseus, né? Jebus. Então, essa cidade Salém, como tudo na Bíblia era uma sombra, um tipo de que mais tarde haveria, né? Também uma cidade de Jerusalém, e que também haveria nela um rei, né? Um rei de justiça. Eu queria que tu comentasse um pouquinho e dissesse algo assim de espiritual, né? Para o pessoal que tá na live aqui, depois vai assistir no YouTube, porque eu acho muito importante a conduta, né? Eu vejo ali naquele encontro, Isaac, algo tão forte, né? Porque Melquisedeque, ele vai trazer algumas coisas para Abraão, né? Ele traz duas coisas, é o pão e o vinho, né? E o pão e o vinho, ele tem um símbolo de Santa Ceia, né? De última ceia, de Santa Ceia. E me parece assim que eu entendo que ali fica estabelecido algo que é muito forte para a fé cristã, né? Que quem a ceia é só para os vencedores, né? Porque o pão e o vinho foi oferecido para quem venceu, né? E nós, então, quando participamos da ceia, nós também somos vencedores, né? Eu queria que tu trouxesse assim, alguma coisa a respeito disso para a gente meditar aqui na live. Fica à vontade. Claro, é muito curioso que a gente falar de Melquisedeque, a gente parte do desconhecido. Eu falo que muitas coisas a gente parte do desconhecido para o conhecido. E é assim que funciona no estudo da Bíblia, no estudo das áreas da ciência. Mas na Bíblia, muitas vezes, tem questões que são inconclusivas, e essa é a sua beleza, a beleza do mistério, né? Onde você parte do desconhecido para o mais desconhecido ainda. Porque é claro que a gente pode falar de todas as tipologias e tudo mais, mas o mais encantador nessa história de Melquisedeque é o mistério. É uma figura que aparece sem direção, sem passado, sem genealogia, sem nada, de modo que ela é citada no Antigo, no Novo Testamento ela é revisitada, porque lembra que Paulo fala, e há uma obra muito boa sobre isso, eu não sou teólogo, mas há obras nesse sentido, do que depois foi sendo chamado de fator Melquisedeque, né? E o Deus que se revela através das gerações, na multidão das nações, mesmo que o desconheciam como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou dos povos. Então, estudos de tribos indígenas que se tornaram monoteístas, que tiveram alguma visão muito específica a respeito do Deus de Israel, enfim, chama-se fator Melquisedeque. E Paulo, salvo engano, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, ele fala a respeito de Cristo, ele ser um sacerdote, não pela ordem dos levitas ou dos sacerdotes do clã de Arão, mas pela ordem do que ele chama de a ordem de Melquisedeque, né? Então, é curioso como que essa figura, ela, mais uma vez, vem sem direção, e esse pacto, né, após Abraão ele venceu uma guerra, lembra que Abraão ele tinha acabado de resgatar o seu sobrinho Ló, lembra que chega um momento da história de Abraão que Abraão ele tem que sair, né, o sobrinho Ló já não quer mais ficar com ele, e eu acho que é algo muito curioso que a gente pode tirar, eu abro um parêntese sobre a vida de Abraão, é que Deus deixa muito claro para ele, né, que ah, há coisas, situações, momentos na vida que são níveis que você vai até ali com outras pessoas, com outros companheiros, mas tem pessoas que não estão preparadas para seguir você no próximo nível, na próxima etapa. Ló não estava preparado para seguir com Abraão nas próximas etapas e nas próximas fases que ele ia avançar. Era algo para Abraão e Ló não era capaz de viver junto com ele. A gente pode pegar mais uma oportunidade, uma ocasião da vida de Abraão que isso acontece.
Diz que Abraão está em Beersheba, Deus fala, sacrifica que é teu filho, vem e apresenta ele para mim no lugar que eu te mostrarei. O filho, teu filho amado, aquele a quem tu amas. Diz que Abraão vai com o burrinho, vai com Isaac, com seu servo, e a tradição judaica diz que Ismael estava junto ainda. Mas diz a Bíblia que eles chegando ao Armona Natsiv, aqui em Jerusalém, eles avistam o lugar e Abraão tira a madeira das costas do burrinho, deixam os servos para cá, coloca nas costas de Isaac e vai para o Moriá. E é mais uma vez, Abraão entendendo que agora em diante, dessa fase em diante da minha vida, para o próximo nível, os servos não podem ir comigo. Eles têm que ficar para trás e eu vou seguir a minha trajetória. Então, Abraão é um exemplo muito claro, né, de que muitas vezes tem pessoas que Deus tira da nossa vida que a gente não deveria sofrer, mas é para o nosso bem e para o bem delas, porque a gente tem que avançar para um novo nível, para uma nova etapa, para uma nova situação, onde elas não estão preparadas. É uma coisa entre você e o Deus, é o plano e o projeto que Ele tem para você. Mas, apesar disso tudo, Abraão volta para resgatar Ló, que tinha sido sequestrado, né? E ali na região de Dan, onde nós temos Tel Dan, um sítio maravilhoso em Israel, agora castigado pelo Hezbollah, Abraão ele consegue fazer as suas batalhas, resgatar, e diz a Bíblia que ele vem a pagar o dízimo. Então, para aqueles que dizem que o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, da lei mosaica, daquilo que Moisés passou dos 613 mandamentos para o povo de Israel, não existia a lei mosaica, não existia a Torá, nada disso, não existia a revelação do Monte Sinai, e Abraão ele paga o dízimo a esse sacerdote de justiça de Salém. Eu estou falando isso, obviamente, porque daqui a pouquinho a gente vai passar a sacolinha aqui. Eu estou brincando, não é verdade, sabe? Mas, e ele paga o dízimo, é a primeira referência do dízimo da 10ª parte na Bíblia, e ele faz essa ceia. E isso é mais uma vez um prenúncio, né? Um prenúncio da Páscoa, um prenúncio da ceia, que é tão importante na tradição judaica, a vide e o trigo. E Melquisedeque, eu acho que até hoje, na história de Israel, ele é mal compreendido. Talvez ele seja mais bem compreendido pela tradição cristã, que vai conseguir explicar a existência dele, o porquê aquele evento se deu lugar, do que necessariamente para a tradição judaica. Agora, conforme o senhor mencionou sobre ele estar em Jerusalém, é muito curioso, porque se a gente parar para pensar, o que uma pessoa fazia em Jerusalém há 4.000 anos atrás, quando essa cidade não era nada. Não era nada. E, senhores, não se engane, se Jerusalém não era nada, não é nada, mas um dia será tudo. Eu falo que Jerusalém é o único lugar do mundo onde você pisa no passado, vive o presente, mas olha para o futuro. Eu digo que é a cidade atemporal, é a única cidade, talvez o único plano geográfico da realidade do mundo que está conectado com a eternidade, porque é a única cidade do passado, do presente e do futuro. E aqui os olhos de Jerusalém, a gente olha para frente, não só para trás. E é muito curioso que quando a gente vai tentar estudar a história de Jerusalém, não há motivo, não há lógica, não há razão humana que traga as pessoas, seja Abraão, Melquisedeque ou qualquer outro, para estar nessa região. Uma cidade semiárida com pouca fonte de água, uma cidade de vales e montanhas, uma cidade que é difícil para a locomoção humana, no intercurso, né, na encruzilhada da história, da geografia da história, que eu chamo, entre a África, a Europa e a Ásia, onde os grandes impérios passavam por aqui fazendo as suas guerras e despojavam, destruindo tudo pelo caminho, mais de 52 conflitos essa cidade já viu. Enfim, de modo que nunca foi atrativo Jerusalém para habitação humana. Mas ainda assim, há 5.800 anos atrás, os povos começaram a habitar essa região de Jerusalém por um único motivo: a espiritualidade. A gente não sabe exatamente como, mas os primeiros cananeus e povos semitas que aqui estavam, eles acreditavam que existia algo nesse lugar que era especial, que conectava o céu com a terra. E por isso que o profeta Zacarias e também Ezequiel, eles utilizam um termo na Bíblia que é muito curioso. Eles falam que Jerusalém é o umbigo do mundo. O termo em hebraico, Tabur Haolam. Tabur Haolam, o umbigo do mundo, primeiro porque seria o centro do planeta Terra, como que fosse o meio do corpo, o umbigo. Então, se você abrir um mapa mundi, se você estiver nos Estados Unidos é diferente, né? Porque lá os Estados Unidos é o centro do planeta Terra. Eu digo para vocês que está errado. Mas se você abrir tudo, Jerusalém está no meio do mapa mundi. Mas não só isso. A ideia, que é uma ideia espiritualizada também, que é o umbigo do mundo, porque é o cordão umbilical.
aquilo que conecta o céu com a terra. Porque todos os projetos e propósitos da salvação se dão a partir da geografia de Jerusalém. Jesus, por exemplo, se a gente pegar a perspectiva cristã, tem 3 anos e meio de ministério em Cafarnaum, na Galileia, né? Ele vai ter 20 e tantos anos da sua vida em Nazaré, 4 anos da sua vida no Egito. Mas quando ele vai fazer o maior dos seus milagres e cumprir o propósito da sua vinda, ele vem para Jerusalém, né? E é curioso que esse umbigo do mundo que conecta o céu com a terra, né, diz que, segundo a Crônicas 16, 17, que de todas as montanhas, de todas as colinas e lugares do planeta Terra, eu escolhi Jerusalém e exatamente o Monte Moriá para ali estabelecer o meu nome continuamente, permanentemente, eternamente. O judeu estrangeiro, peregrino ou natural dessa terra, que aqui vier e fizer uma oração, ele vai ser atendido, ou até mesmo aqueles que de terras distantes orarem virados para esse lugar vão ser atendidos. Olha o mistério que Jerusalém carrega, porque você entende que Daniel, mesmo no exílio, abre na Babilônia as janelas do seu quarto, quando vai fazer a sua oração, ele olha para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sem explicação, eu costumo dizer que é o extraordinário de Deus, aquilo que são as coisas loucas que ele utiliza, né, na história, mas também nessa tradição judaica que diz que no primeiro versículo, né, da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, e eu vou abrir o áudio de todo mundo agora aqui para vocês repetirem. Tô brincando. Mas no princípio criou Deus dos céus e a terra, eles acreditam que a formação do mundo se dá a partir de Jerusalém, do Monte Moriá, e que Adão, o primeiro homem, teria sido formado do pó da terra do Monte Moriá, e o sopro de vida, Neshama, né, o sopro de Deus, o seu espírito, é soprado justamente também no Monte Moriá. E aí, por isso, os rabinos tentam explicar que todas as pessoas se sentem conectadas a essa terra e se sentem em casa aqui, porque, de algum modo, a natureza espiritual delas é formada a partir dessa mesma região. E eu acho que Melquisedeque, ele vir dessa região, também sem explicação, assim como a cidade de Jerusalém, não diz nada mais do que ele é o representante dessa cidade. Ele é o representante da história que foi escrita para essa cidade, uma história escrita ainda nas linhas da eternidade, né? Eu falo que a história de Jerusalém é uma história escrita na eternidade que se materializa e se manifesta na Terra. Mas Melquisedeque, esse tipo de Cristo, seja o próprio Cristo, seja um anjo, mas essa figura que talvez seja melhor entendida, Pastor Becker, pelo cristianismo de fato, do que pelo próprio judaísmo, que até hoje bate cabeça para entender o porquê. Por que ele aparece na história de Abraão? Por que ele tem que dizimar Abraão? Por que ele tem que ceiar com Abraão? Por que ele acreditava no Deus que Abraão também acreditava? Enfim. Na verdade, são tantas coisas, né? Essa situação que tu colocou aí do Adão ter sido criado no Moriá, né? Poucas pessoas têm conhecimento disso, né? Porque na Bíblia a gente parece assim que Deus cria ele ali do ladinho do Éden, né? E coloca ele no jardim, né? É isso que dá para a gente entender. E eu sei que isso é uma tradição muito forte, né? Inclusive, se é muito bom o que o senhor falou, porque a Bíblia diz que após a criação do homem, né, Adão e Shona, diz que Deus o plantou, o colocou no Éden. Ora, se Deus o colocou no Éden, quer dizer que ele estava fora e depois foi colocado lá. Né? Fora e foi colocado, exatamente. Se tu vai no Instituto do Templo, eles contam essa história, né? Do Monte Moriá, que Adão foi criado ali, o sacrifício quase o sacrifício de Isaac, depois o templo, né? E por fim, tem todos os acontecimentos ali. E é interessante porque realmente quando a gente chega em Jerusalém, a gente faz toda a viagem, né? Acho que vocês vão concordar comigo, né? Galileia maravilhosa, a região de Tel Aviv, Mar Morto, mas quando a gente chega em Jerusalém, parece que uma chave vira, né? Assim, algo transcendente, sobrenatural acontece. E quando a gente chega no Muro das Lamentações, então, que é isso que muitas pessoas não entendem, parece que a conexão ainda é maior, né? Assim, parece que está mais próximo do Santo dos Santos ali, e parece que a conexão ainda ela vai crescendo, né? É mais ou menos como um sinal de Wi-Fi. Por exemplo, tu está distante, tu vai te aproximando da antena
e aquilo ali vai te dando mais, né? Sabe que Vai aumentando o Benjamin a Netanyahu, capacidade. numa entrevista, que é o nosso primeiro-ministro aqui em Israel, né? Pastor Becker, ele falou algo que eu achei muito assim curioso, assim. Eu falei, é verdade o que ele está falando. Ele disse, olha, Israel é o único lugar no mundo onde para falar com Deus a sua ligação não é com DDD nem DDI. Você não paga taxa internacional, é direto, assim. Você já está em casa, está falando direto com ele. Mas o senhor citou um ponto que eu ia comentar agora, mas eu esqueci. Eu vou lembrar daqui a pouco. Mas Sim, daqui a pouco vai vir pois bem, o senhor falou que quando as pessoas chegam em Jerusalém, as coisas mudam, né? E eu me lembro muito pequenininho, quando eu já vinha com os meus pais para Israel, e eles vinham e já desciam em Tel Aviv, e ficava lá aproveitando a cidade, a praia e tal, e eu ficava louco, porque para mim eu não estava em Israel se eu ainda não tivesse chegado em Jerusalém, sabe? Não era, definitivamente não era a mesma coisa, assim, não era a mesma coisa. Então, porque eu falo que se Israel é um corpo, como se fosse um corpo, o coração de Israel é Jerusalém. E a alma de Israel é o Monte do Templo, é o Monte Moriá, onde começa geograficamente a partir do Muro das Lamentações. Mas é muito interessante que eu estava com um amigo, esse dia, um jornalista americano, estava guiando ele, e ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse, Isaac, ah, em Jerusalém eu aprendi que as nossas rachaduras, ou as nossas partes quebradas, ou os nossos buracos, eles em Jerusalém se tornam grandes canyons. E isso para mim fez muito sentido, porque parece que todas as emoções, tudo na sua vida em Jerusalém pode ser um buraquinho desse tamanho e se torna um grande canyon, um grande vale, né? Eu falo que até em questões emocionais, que em Jerusalém tem aquilo que a gente chama síndrome de Jerusalém, né? Pessoas que em Jerusalém elas ficam, aquilo afeta a psique delas. Acredito que o pastor Becker já deve ter visto algumas pessoas afetadas, todo grupo pelo menos tem um, mas em Jerusalém as suas rachaduras se tornam grandes canyons. Jerusalém é uma cidade que definitivamente mexe com a natureza humana. E aí eu lembro de um filme que é chamado, em inglês, e aí pode ser algumas traduções desse filme se você quiser achar na internet, se chama Kingdom of Heaven, O Reino dos Céus. E em português, muitas vezes, o nome do filme é A Cruzada, que é a disputa entre os sim. cristãos, né, Eu ia e comentar Saladino. esse filme. E tem um momento que Saladino e o líder cristão, eles Ferreiro, estão ali nos portões de Ferreiro, Jerusalém, discutindo, e o líder cristão vai entregar Jerusalém para Saladino, e ele olha para Saladino e ele pergunta, quanto vale Jerusalém? Ou o que vale Jerusalém? Saladino olha para o líder cristão e fala, Jerusalém não vale nada. Vira as costas e sai andando. Vira para ele de novo e fala, Jerusalém vale tudo. Isso é Jerusalém. Jerusalém não vale nada. Realmente não vale nada. Inclusive até nas pessoas, que eu falo para você que a Terra é santa, mas as pessoas nem tanto, assim, elas estão no processo de santificação ainda. Mas Jerusalém ao mesmo tempo vale tudo. E é essa cidade que eu é digo dos impressionante. inesperado extraordinário, né? E a gente vai a primeira vez e quer voltar, né? Isso é algo impressionante, né? Por exemplo, tem pessoas que vão lá em Paris, visitam a Torre Eiffel, ou Torre Eiffel, como você preferir, e elas não voltam mais, né? Mas quando pisam em Jerusalém, assim, dá um desejo, né, de retornar, de voltar. E essa conexão eu vejo muito assim que a gente tem na Bíblia, né? O Sha'ar HaShamayim, né? Porta do céu, né? Os portões, né? Os portais, como Jacó, né? Que viu a escada, né? Que os E anjos se a gente subiam, os lê anjos assim, desciam. toda a narrativa bíblica é uma narrativa de uma expressão de amor pela cidade de Jerusalém, né? Então, a gente vai ler os Salmos e sempre os salmistas, eles fazendo a sua poesia a respeito do relacionamento entre o homem e o Deus, baseado no que é Jerusalém, na sua geografia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então, até mesmo a geografia de Jerusalém refletindo esse relacionamento entre Deus e a humanidade. Eu falo que Jerusalém, e até mesmo Israel de um modo geral, é o quinto evangelho, porque a própria terra ensina. A gente vai ver o rei Salom, o rei Davi, que fala, Imishkaher Yerushalayim Tishkar Imeni.
Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua destreza, que a minha língua se pegue ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti como a minha maior alegria. No Salmo 112 ou 114, depois vocês podem conferir, diz que os teus servos e aqueles que te amam, ó Jerusalém, eles se compadecem e amam até mesmo as tuas pedras e o teu pó. Né? Então, assim, é o único lugar do mundo onde as pessoas tiram pedras que, teoricamente, não vale nada para colocar em joias ou colocar nas paredes da casa e levar para o Brasil, levar para o mundo todo, porque os teus servos, ó Jerusalém, se compadecem das tuas pedras e até mesmo do teu pó. Eu digo que essa cidade é um reflexo imperfeito de uma realidade mais perfeita que é Jerusalém celestial, onde, por causa dessas pedras que a gente está falando, a gente chama a cidade de Yerushalayim Shel Zahav, que é o hino da cidade, Jerusalém toda de ouro, né, de bronze, prata e luz, de todas as suas canções, eu sou o teu violino, diz o hino. Mas a gente chama de Jerusalém de ouro porque geralmente é o pôr do sol, esse sol do Mediterrâneo reflete os raios de sol nessas pedras bege, brancas, e a cidade fica toda dourada, né? Mas o que a gente chama aqui de uma Jerusalém de ouro pelo reflexo da luz dourada, a Jerusalém celestial mais que perfeita, na verdade, é aquilo que é aqui é apenas um reflexo, lá ela é de ouro de fato. E aquilo que lá, que é pra gente aqui é tão valioso, que a gente coloca em anéis, brincos, colares, em joias, lá está debaixo da sola dos nossos pés. Então, eu falo que talvez, muito talvez, provavelmente, essa Jerusalém ela atrai tanto a gente também porque a nossa alma anseia pelaquela que é mais que perfeita, que diz a Bíblia, essas duas, a imperfeita com a perfeita, vão se encontrar e a gente vai habitar e passear por ela. Mas a E gente é inevitável, a gente pode falar. a gente está chegando no fim, né? Voltando a Abrão, Abrão vai ao Moriá, né? Uhum, Mas Abrão, ele não cita nenhuma cidade ali no local. não, Quando ele vai ao Moriá, mesmo que houvesse ali a cidade dos Jebuseus, ou a cidade de Salém, ele não cita, uhum, né? Nenhum tipo de localidade. É claro que a gente sabe que o Moriá é fora, né, da fortaleza dos Jebuseus, né? Depois é que foi, sim, na época sim. de Salomão, Davi, Uhum, que foi ali encampado aquele território, né, aquele terreno, a Ilha de Araúna. uhum, Mas ele uhum, não comenta nada, né, de nenhum tipo de civilização ou de cidade que uhum. existia ali naquele lugar. Mais tarde, depois é que a Bíblia retorna, né, com, com os cananitas e a cidade dos jebuseus, né. Mas, Agora, voltando para é ali, só e para abrir um Melquisedeque, parênteses, abrir um pode parênteses, aí falar. eu devolvo para o senhor, é algo interessante que o senhor falou, porque quando a gente fala da Eira de a Eira de Araúna, o local dos jebuseus, né, fala de uma eira, ou seja, de um campo aberto, e aí é a narrativa que aparece já a partir dos livros históricos de Israel com o rei Davi. Mas se a gente pegar também a referências do Monte Moriá, ou, né, o Monte do Templo, o local mais importante, a partir também dos outros dois patriarcas, porque Abraão ele viu o lugar, como chama a Bíblia, e ali ele apresenta Isaac. Diz a Bíblia também que Isaac orava junto ao campo, como uma eira, né? Então a gente acredita que também era o Monte Moriá na tradição judaica. E depois, quando Jacó ele tem a visão das escadas de anjos que sobem e descem, né? E ele fala, esse lugar não é senão outro do que a casa de Deus, Beit El. Existe sim um lugar em Israel com uma cidade chamada Betel, ou Beit El, mas ali a gente acredita que não era o nome da cidade, mas um atributo, um título dado por Jacó. A casa de Deus. Ele fala, Yesh Hashem bamakum hazeh valanor yanor lo yadati. Deus está certamente nesse lugar e eu ainda não tinha percebido. Então, também, os dois outros patriarcas, eles vão passar por esse mesmo lugar, que era como se fosse um campo aberto. Mas, enfim, eu devolvo para o senhor. Mas eles não citam, né, nenhum tipo de cidade Não citam, nessa não citam. localidade, né. E mesmo Não, assim, não citam. Melquisedeque, né, ele já vinha dessa localidade. Também poderia ser uma prefiguração de uma cidade, né, não terrena, mas espiritual. Salém Espiritual. já espiritual, né? E o que me chama a Uhum, atenção é que, às vezes eu entendo que esse encontro de Melquisedeque com Abrão tem muito mais a ver com o chamado de Abrão pelo seguinte, né? No versículo 18 ali, quando dá-se um encontro, né? Gênesis, no capítulo 14, ali, versículo 18, existem algumas expressões que aparecem a primeira vez na Bíblia, né, Isaac? Se uhum, tu lê ali, tu vai ver que aparece, né? Sacerdote do Deus Altíssimo. É a uhum, primeira vez na Bíblia
que essa palavra vai aparecer. E depois é a primeira vez que Deus recebe um nome na Bíblia. É mencionado um nome, quando diz ali, né? Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Uhum. Então, aqui é a primeira vez que existe essa expressão, né? Essa nomenclatura. E aí ele dá ali também o restante, dizendo que ele é o possuidor dos céus e da terra. Ou seja, o único Deus verdadeiro, né? O criador de todas as coisas, possuidor de todos os reinos. E aí ele vai dizer de novo, né? Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. E agora o que é interessante é que até esse momento aqui, Abraão não tinha feito um sacrifício. Ele levantava altares, né? Uhum. Mas a Bíblia só vai citar o sacrifício de Abraão no capítulo 15, quando ele tem aquele encontro com Deus na tenda, e Deus chama ele para fora, depois Deus manda ele cortar os animais, levantar o altar, e ali é o primeiro sacrifício que a gente enxerga na vida de Abraão, é feito através de animais, né? Onde Deus sela de novo ali com ele uma aliança, um pacto no capítulo 15, né? Colocando ele para dormir, depois que o sacrifício está todo montado ali, né? Que está o altar, tá os animais cortados no meio, aí cai uma noite, uma escuridão, ele coloca Abraão para dormir, e passa somente ele, né? Como um fogareiro, um fogo, conforme a tradução, e sela aquela aliança, né? Porque Abraão está desanimado, pensando, eu não tenho filhos, eu não só tenho aqui o meu mordomo, e aí Deus aparece, anima Abraão, toda aquela história, mas eu quero chegar aqui, porque logo depois, e é isso que eu quero encerrar a live hoje, para que tu traga para nós algo assim, espiritual a respeito do que acontece ali, porque ele sela um pacto, uma aliança, Deus reconfirma a promessa, dizendo que a descendência dele vai ser gerada dele, né? De dentro de ti. Mas quando nós chegamos logo no capítulo 16, acontece a situação de Abraão e Agar, né? A egípcia, ou seja, Deus tinha aparecido para ele, reforçado a promessa. No capítulo 16, então, acontece a situação dele e Agar, né? Como se houvesse ali uma precipitação de Sara, né? Em relação à espera da promessa, mas, tipo assim, ó, ele ouviu Deus falar claramente com ele, mas em seguida, então, a gente pode até analisar como se fosse um erro, né? Uma precipitação. E o que isso influencia na nossa vida, porque às vezes também isso acontece com a gente. A gente sai de um culto, sai de uma reunião, sei lá, de uma missa, não sei o que você frequenta, e você ouve Deus falar, né? Mas aí você sai dali e acaba também cometendo algo, né, contrário daquilo que Deus havia falado contigo, que vai acarretar na sua vida, então, algum tipo de atraso, algum tipo de dificuldade futura. E o que isso tem a ver com a nossa constituição humana, né? Assim como Abraão passou por esse período e podia trazer para nós aí para encerrar nossa live hoje. Não sei se você entendeu o que eu coloquei aqui. Acho que mais ou menos. Mas aqui. Vai. Olha, pois bem, olha, eu acho que o belo dessas histórias dos patriarcas, dos reis, profetas, sacerdotes, dos personagens bíblicos, é que a história não está no alto dos céus nem tão embaixo na terra. Eles são humanos. Foram pessoas que, como eu e como vocês, eles tinham acertos, tinham erros, e é muito interessante que, diferente da cultura islâmica, diferente das culturas do mundo antigo, a Bíblia, ela não faz questão de esconder os erros desses grandes personagens bíblicos. A gente vai ver Davi que matava, Davi que cometia erros, que mentia, mas ainda assim era chamado um homem segundo o coração de Deus. A gente vai ver um Abraão que muitas vezes duvidava, um Abraão que muitas vezes né, revisitava de maneira errada aquilo que Deus tinha dito para ele, mas ainda assim vai ser também chamado de amigo de Deus. Então, a Bíblia ela não faz questão de esconder a falha humana, ela só faz questão de mostrar que, apesar da falha, eles corrigiram a sua rota. Eu falo que eles usaram o GPS, né, God Position System, o sistema de posicionamento de Deus,
e voltaram para o seu caminho, né? Porque essa palavra que a gente usa em hebraico, teshuvá, muitas vezes quando aparece até arrependimento na Bíblia, teshuvá não é arrepender, mas é voltar para a origem, né? Voltar para o local correto. Eu acho que a história de Abraão, mais uma vez, como pai da fé, é inspiradora muito nesse sentido. E conforme o senhor mencionou, essa história de Abraão, ele fazer esse sacrifício, é muito curioso que, apesar de tudo que Abraão já tinha passado e ele já tinha vivido com Deus, ele decide se aproximar de Deus. E só existe uma maneira de se aproximar de Deus na Bíblia, que é através do sacrifício. E sacrifício, cada um tem um sacrifício que é diferente para si. Eu acho que chega um momento na vida onde todo mundo vai ter que fazer uma escolha, que vai ser de colocar seu Isaac no altar, seja sacrificar os animais e colocar entre si as partes. E a palavra sacrifício em hebraico, sempre que ela aparece, é a palavra korban. E a palavra korban, na sua raiz, ela vem de karav, ou korev, que é justamente a palavra aproximar. Toda vez que alguém fazia um sacrifício, é porque ele pagava um preço, ele abria mão de si algo para poder se aproximar de Deus. E esse sempre é o preço que vai ter que se pagar para se aproximar de Deus, porque o local onde você está com Deus é um local de separação. E a palavra também, kadosh, ou kodesh em hebraico, né, que quer dizer santo, quando você santifica algo, no hebraico também ela quer dizer separa, você separa algo. Então, sacrifício, santidade, é sempre conectado à separação e à aproximação de Deus. É muito curioso que quando Abraão ele vai tentar fazer esse sacrifício com Deus, o sacrifício ele te leva junto de Deus, mas quem se aliança com Deus, essa aliança não é feita necessariamente por você e Deus, mas Deus que se aliança com você, porque quando Abraão ele vai, eu estou fazendo sacrifício, estou fazendo aliança com Deus, Deus fala, não, 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 quem termina o sacrifício sou eu. Abraão adormece e Deus passa entre o sacrifício e faz o pacto com Abraão. Então, eu só acho que é inspirador a gente ver isso na história de Abraão, a necessidade de sacrificar, porque tem que ser sacrificado, mas, acima de tudo, não cometer o erro que Abraão e alguns dos personagens bíblicos cometeram, que é muitas vezes pela adversidade, deixar que a dúvida cresça, deixar que as palavras sejam escritas, sejam esquecidas, mas eu acho que manter aquilo que a Bíblia diz, né? Trazer à memória aquilo que traz esperança. Confiar no que foi dito. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje que confiar em Deus não é esperar, mas é esperançar. Então, porque esperar é você apenas ficar sentado e deixar que do céu as coisas caiam, mas esperançar é você continuar vivendo a sua vida, guardando com sabedoria as coisas que a você foram ditas e prometidas, porque no momento certo, através do seu esforço e da promessa de Deus, elas vão se cumprir. Conforme diz o Novo Testamento, que Maria, ela ouviu do anjo, ouviu de Isabel, ouviu de Zacarias, ouviu de Simeão, ouviu do profeta junto ao templo, e ela guardava todas essas palavras em seu coração, né? E ela continuava a viver a sua vida normalmente. Então, eu acho que talvez o grande ensinamento também que a gente tem da vida de Abraão é tentar ter constância, né? Não se desviar para a direita nem para a esquerda, assim como os judeus oram de pés juntos, como os anjos, que anjo não tem joelho, não vai nem para a direita nem para a esquerda, ele só vai para a única direção que Deus mandou. A gente continuar no mesmo foco, não perder, e trazer a mente que traz esperança e manter no coração as promessas e aquilo que a gente tem como que certo para a nossa jornada. Meu Deus. Ouvindo tudo e compilando aqui na minha alma, né? Começo a entender que a vida de Abraão é um grande exemplo para nós, né? Porque o importante não é o início, mas é o fim das coisas, né? E a gente vê quantas vezes Abraão errando, mas nunca desistindo. E eu vejo nestes últimos dias, na trajetória de muitas pessoas, achando que Deus é um Deus que quando a gente erra, que a gente comete alguma coisa que atitude ou tem alguma falha, até mesmo moral ou no caráter, é um Deus que pode nos abandonar. Mas, na verdade, Deus nunca nos abandona.
Somos nós que muitas vezes abandonamos a Deus. E fica hoje aqui por mais que algo aconteceu na sua vida, que você tenha caído, tenha errado, que você use esse exemplo de Abraão, né? Levanta, continua a tua jornada, porque Deus está esperando você no mesmo lugar. Deus não sai de lá. E talvez alguém que vai assistir essa live ou vai assistir a gravação da live esteja com esse sentimento, né? E eu falei esses dias na igreja, Deus não ama menos a gente. Ou Deus não ama mais. Deus ama todos de igual forma. Deus, ele pode não se agradar do nosso pecado, mas Deus se agrada daquele que depois do erro levanta um altar com sinceridade e volta à sua presença, dizendo, eu vou continuar a minha jornada. E com certeza a vida de Abraão é um exemplo, né, uma inspiração para todos nós, e que você não pare na sua jornada. É sofrido. A história de Abraão nos mostra, né, perdas, separações, tantos conflitos, guerras, né, traições, mas no final, Abraão estava lá ouvindo Deus falar com ele, dizendo assim, eu sei que tu me ama. Eu sei. E é isso que eu quero deixar aqui junto com Isaac essa noite. Não desista, não interrompa a sua trajetória, não pense que aquilo que Deus pensa a teu respeito mudou porque você errou, porque você tropeçou, porque você caiu. Não. A diferença de um perdedor para um vencedor é que os perdedores desistem, mas os vencedores nunca desistem. Então fique aí com essa reflexão, medite mais na vida, né, dos nossos heróis da fé e vamos continuar a sua jornada, porque Deus está lá no final nos esperando. E Paulo diz, né, para aqueles que completam a sua carreira e guardam a sua fé. Então, que Deus abençoe a vida do Isaac. Quero agradecer de todo o meu coração, né? Ele está aqui conosco essa hora da manhã lá em Israel. Espero que nós venhamos nos reencontrar em outras caravanas, né? Nos reencontrar em outras jornadas. E, se Deus quiser, muito próximo, né? Estaremos juntos. E deixar aí as últimas palavras do Isaac aí de agradecimento. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção também para a vida do Isaac, né? Todos nós estamos orando por ele, vamos continuar orando. Quem não conhecia vai começar a orar, porque eu conheço muitas pessoas nesse mundo, mas entre tantas especiais está o Isaac aqui, companheiro e um homem de Deus, né? Que não é só um guia, tá? Eu acho que eu falei numa live que eu não sou um técnico em TI, mas eu sou um cristão que sou um técnico em TI. O Isaac, eu creio também que ele não é um guia, ele é um servo de Deus, que é um guia. Então, nosso agradecimento aqui. Deixa aí a tua rede social para o pessoal te seguir lá, tem muito conteúdo bom. O Isaac vai postando aí as experiências, né, que ele tem lá em Israel, vai deixando lá e a gente vai matando a saudade. Tá bom, agradecer o convite, Pastor Becker. O senhor sabe que mora no meu coração, é uma amizade que tenho certeza que foi Deus que construiu. Desde o dia que o senhor quis tirar uma foto comigo e não quis tirar a foto com a Fafá de Belém. E é isso, tá? Obrigado, realmente. Espero que a gente consiga se reencontrar em breve aqui. E a todos os senhores também, né? Se Deus quiser, essas viagens com a Meneza, com a Eretz Tour, com a Aline, com o Rodrigo, vocês estão em ótimas mãos, tenho certeza. Elas vão sair e a gente está certamente aguardando vocês aqui em Israel também. Orem por nós, por Israel, pelos soldados, pelo povo de Israel, por mim. E eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir. E eu deixo para vocês um versículo que o profeta Isaías
Ele escreveu pensando em Jerusalém. Mas se Jerusalém faz parte desse mapa e das sombras do projeto de salvação, por que também não pegar para nós? O profeta Isaías, apesar de toda a adversidade que essa cidade viveu, estava vivendo e passaria ainda pelo futuro, ele olha para Jerusalém e diz: levanta e resplandece, porque vem nascendo a luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Então, levanta e resplandece, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer adversidade, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Shalom para vocês, aqui de Jerusalém. Shalom, Isaac. Obrigado a todos que participaram da live. É uma alegria, né, para mim, toda sexta-feira estar com todos vocês aqui, que são muito queridos para mim. Então, até a próxima, Isaac. Deus abençoe. E as redes sociais. Isaac em Israel. ISAQE, Isaac em Israel. Eu estou lá, no Instagram. Mas precisa falar aquela última frase lá que você fala nas caravanas, né? Para a gente encerrar. Yeshanah Ba'Berushalayim, no ano que vem, em Jerusalém, é essa? Não, é a outra. Qual? Você sempre fala a verdade, perguntas, Ok. elogio. Então, isso dito, senhores. Perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, declarações de amor? Ainda não? Então, até a próxima.